Olá a todos. O objetivo desse vídeo é discutir este livro aqui, lançado pelo José Beniste recentemente, e talvez seja relevante estabelecermos uma discussão sobre esse livro, visto que ele, em alguma medida, estabelece um marco para as pessoas do candomblé. Um marco que se dá a partir da pergunta: o que nós, candomblecistas, pretendemos? O que aspiramos? O que desejamos? Bom, vocês entenderão o motivo dessas perguntas ao longo desse vídeo. Em primeiro lugar, nós faremos uma análise do livro de José Beniste a partir de 3 pontos. O primeiro ponto é uma análise a partir de princípios. O segundo ponto é a partir de uma análise interna. E o terceiro ponto será uma análise das consequências ou possíveis consequências desse livro. Quanto ao primeiro ponto, é preciso destacar que toda narrativa, quando nós contamos alguma coisa, e mais, quando nós registramos por escrito essa coisa e damos vazão a ela publicamente, essa narrativa pode se estabelecer como canônica, ou seja, como válida, como poderosa, como aquela que descreve exatamente as coisas, ou essa narrativa pode ser esquecida. É claro que para que essa narrativa, uma narrativa vença, é necessário que ela seja reproduzida, e ao fim e ao cabo ela se torna a narrativa predominante. Então, é muito cheio de milindres, é necessário muito cuidado quando nós vamos passar uma narrativa publicamente, ainda mais por vias midiáticas, e assim podemos dizer aquilo que vários historiadores chamariam de disputas de narrativa, ou seja, a forma como a história é contada é disputada pelos seus autores. Né? Bom, um primeiro ponto que devemos levar em consideração, ainda no aspecto externo, é que o livro, segundo a sua ficha catalográfica, se pretende como uma história. Ou seja, ela pertence supostamente ao campo disciplinar História. E o campo disciplinar História possui uma série de elementos metodológicos. Ninguém escreve a história a partir simplesmente de uma série de concepções pessoais ou a partir de uma série de achismos ou simplesmente a partir de sua vivência. É claro que é possível você fazer uma história levando em consideração a memória, é possível fazer uma história levando em consideração narrativas populares, opiniões, coletando as opiniões populares. Todavia, essa história, o modo de fazer essa história exige um método. O método não é uma frescura historiográfica. O método não é um arranjo ou um detalhe científico. O método é crucial pela seguinte razão: só através do método é possível você traçar um caminho para a verificação, para verificar se as informações ali oferecidas em trabalho podem ser comprovadas ou não. Tá? E esse é um dos grandes defeitos do livro de José Beniste. Parece fugir completamente a vários requisitos metodológicos que estabeleceriam o trabalho como um trabalho verdadeiramente historiográfico. Se o livro tivesse enunciado que é uma história das memórias pessoais ou que é um apanhado de depoimentos, se tivesse alegado
que era simplesmente as observações pessoais do autor, não teria o menor problema. Todavia, o livro se enquadra como uma historiografia. Bom, passemos, depois desse primeiro elemento, para o elemento interno. É claro que o autor, em diversos momentos ao longo do texto, explicita a possibilidade de conflitos entre datas, conflitos entre informações, desarranjos a propósito de posições ou cargos de determinadas pessoas. Ele salienta que muitas vezes a memória é fugidia e pode haver conflitos entre essas memórias. Tudo isso é absolutamente compreensível. Todavia, a historiografia já sabe há muito tempo que os depoimentos pessoais e a oralidade essa que é uma característica constitutiva das religiões de matriz africana, a oralidade não é o reino selvagem das opiniões. Existem métodos para que você trabalhe com documentos orais. Particularmente em trabalhos etnográficos e historiográficos que se valem de conteúdos orais, faz-se necessário que você reproduza as entrevistas, que você date essas entrevistas, que essas entrevistas sejam acessíveis aos demais pesquisadores, porque os demais pesquisadores precisam verificar o contexto em que frases e opiniões são emitidos. Deve também ser capaz de apontar em quais circunstâncias esses depoimentos foram colhidos. De maneira que não podemos considerar que, por ser depoimentos orais, nós podemos decupar, ou seja, extrair e alocar essas falas sem estabelecer critérios de quais contextos, em quais circunstâncias e mesmo estabelecer critérios de verificabilidade daquelas opiniões. Muitas etnografias, inclusive historiografias, reproduzem, transcrevem suas entrevistas orais nos finais de sua, ou no final da publicação, né? Tá lá toda a entrevista bonitinha para a gente ler, a fim de sabermos de onde aquilo dali foi retirado. Não adianta nós nos debruçarmos sobre o livro de José Beniste, lançando críticas pontuais. De que natureza seriam essas críticas? Olha, na minha casa de candomblé ou na minha matriz, na verdade, a informação que eu recebo é X. E o outro vai dizer, a informação que eu recebo é Y. A informação que eu recebo é W. E assim sucessivamente. Não é possível fazer uma crítica deste livro simplesmente confrontando opiniões. A única crítica que é possível estabelecer a esse livro é uma crítica metodológica, por uma razão bastante simples. Se nós apelarmos para opiniões, será apenas mais uma opinião posta, confrontada com as opiniões estabelecidas nesse livro. Ora, como isso é um livro impresso, está na mídia, livro, circula, muito provavelmente, e daí as nossas primeiras informações, na primeira parte desse vídeo, como é uma mídia estabelecida que circula, essa narrativa, por mais que você discorde, acabará por ser a predominante, porque ela é uma mídia que conta com um renome de autoridade e que vai circular. Então, uma crítica a esse livro calcado em simples opiniões não funcionará nunca. Somente é possível uma crítica a esse livro a partir de princípios metodológicos. Como o livro foi feito. Isso que é a metodologia. Como o livro foi feito. Como as informações foram estabelecidas. Traduzido para uma linguagem do candomblé, como aquilo dali foi apurado, aquelas informações foram apuradas
E como é possível que outros pesquisadores verifiquem as mesmas informações? Porque uma pesquisa não é uma obra individual. Uma pesquisa historiográfica é passível de crítica coletiva, de análise, investigação e apuração por parte de todos os pesquisadores que queiram lidar com aquela temática. Bom, para isso nós podemos fazer as seguintes críticas internas de natureza metodológica. Em primeiro lugar, o livro pouco confronta suas informações com as informações já dadas por pesquisadores renomados e estabelecidos. Ainda que conste na bibliografia do livro os trabalhos, ou o trabalho principal, um dos trabalhos principais do professor Nicolau Parés, que é o livro A Formação do Candomblé na Bahia, por mais que conste, quando o professor Nicolau faz aquele longo trabalho de reconstruir a origem dos candomblés em Cachoeiro, a origem dos candomblés Jeje, quando ele faz esse longo trabalho minucioso, e quando José Beniste tenta estabelecer as raízes do Jeje, era no mínimo considerável que se estabelecesse uma confrontação entre essas informações, porque há um descompasso enorme em termos de cargos e datas e feitura de pessoas entre aquilo estabelecido pelo José Beniste e aquilo que foi estabelecido no livro do professor Parés, A Formação do Candomblé na Bahia. Tá? Curioso também que pouco seja confrontado as informações de José Beniste com aquilo que já foi estabelecido por Renato da Silveira no famoso livro Candomblé da Barroquinha, que sequer seja mencionado o trabalho do grande autor Ney Lopes, particularmente o seu texto sobre bantos, malês e identidade negra. Também é bastante estranho que em qualquer momento se confronte essas informações com o clássico livro de Stefania Capone, A Busca da África no Candomblé, que pouco seja confrontado também com os trabalhos importantíssimos de José Reis, professor João José Reis, que é os livros particularmente que eu menciono por tratarem do Rio de Janeiro, é o Alufarro Fino, o livro dele sobre Domingos Sodré, um sacerdote africano, e particularmente é notável o livro sobre Domingos Sodré, porque João José Reis tenta fazer uma reconstituição da memória desse personagem, trabalhando também de modo exemplar com informações orais, mas registradas em jornais, no sentido de que se está lidando também com uma espécie de memória, e há uma delicadeza, há um trabalho metodológico muito minucioso a fim de tentar reestabelecer ou reconstruir as informações sobre Domingos Sodré. Aliás, é importante mencionar que tanto o trabalho de João José Reis sobre o Alufarro Fino, quanto o trabalho sobre Domingos Sodré lembram muito os trabalhos já realizados por Ginsburg, aquele famoso texto intitulado Queijos Vermes, né, que tenta reconstruir toda a história daquele moleiro chamado Menóquio, enfim. Há formas de trabalhar com rigor memórias e tradição oral. De modo que o livro de José Beniste parece não possuir estrutura metodológica firme. E isso é muito importante porque a pretensão de escrever uma história do candomblé do Rio de Janeiro, ainda que bastante louvável, deve ter bastante cuidado ou muitos critérios, envolta de bastante
ferramentas capazes de comprovar a informação fornecida, ou mesmo reforçar, ou mesmo testemunhar a favor daquelas informações, porque, como eu disse, uma narrativa que predomina detém poder. E o que se está falando, como veremos mais minuciosamente na terceira parte, do que estamos falando é também de uma narrativa com poder de legitimar ou deslegitimar, um poder de obscurecer a memória de uns e exaltar a memória de outros. Então, o que se tem através desse livro é, sim, efetivamente, uma disputa de poder. Uma disputa de poder que se estabelece através da manutenção, preservação da memória de uns, da exaltação de elementos de outro, do obscurecimento de elementos de muitos e também da destruição da memória de outros. Tá? Uma destruição, inclusive, de caráter bastante ativo. Então, a falta de confrontação das informações estabelecidas no livro de José Beniste com as obras já muito consolidadas a propósito do surgimento do candomblé, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, é algo que nos falta. É algo que falta a esse livro. As referências dadas ao longo do livro são truncadas. Por qual razão? Muitas vezes, quando se cita um livro, não se cita a página do livro, portanto, eu não tenho como verificar a informação, a não ser que eu retome todo o livro. Falta de datação de vários depoimentos, falta de estabelecimento das circunstâncias ou dos contextos de vários depoimentos. Falta, mais uma vez, de confrontação de diferentes informações com a bibliografia já estabelecida. Se o livro se pretende uma historiografia, esses elementos já citados não são uma frescura, elas são uma necessidade. Ainda mais, repito, pelo caráter pretensioso do livro. Bom, esse é um comentário interno, é um comentário metodológico muito rápido estabelecido aqui. E eu quero recapitular esse comentário. Falta, no interior do livro, confrontação com bibliografia já estabelecida, porque as informações que estão no livro de José Beniste são contrárias e conflitantes com aquilo que já foi estabelecido por diferentes pesquisadores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, falta bibliografia ao livro, ainda que o autor mencione na parte bibliográfica que bibliografias serão mencionadas ao longo da obra. Notamos que várias obras de referência faltam. Tá? Terceiro lugar, não se recolhe entrevistas sem que essas entrevistas possam ser verificadas. E aí já estamos transitando para o ponto terceiro do nosso vídeo, que é um ponto que abarca as consequências externas ao livro. Não se recolhe depoimentos sem que esses depoimentos sejam passíveis de verificação. Duas formas tornam a verificação possíveis, as verificações possíveis. A primeira é se há transcrição de depoimentos. Sabemos muito bem que seria impossível transcrever todos os depoimentos dentro de um livro que se pretendesse vendável, né? Porque senão se converteria num calhamaço gigantesco. Todavia, esses depoimentos têm que ser verificáveis, eles têm que estar disponíveis em algum lugar, seja na forma de fitas, seja na forma de transcrições. Se constitui isso um acervo pessoal, na medida em que seja um acervo pessoal, e na medida que, enquanto acervo pessoal, não seja verificável coletivamente ou esteja disponibilizado a todos os pesquisadores, aquilo que está posto no livro é tão opinião quanto qualquer opinião dada por qualquer pessoa no mundo. Ou seja, tem o mesmo valor que nada. O que está escrito enquanto depoimento do livro tem o mesmo valor científico ou historiográfico que nada.
Por qual razão? Porque não se presta à verificação. Somente quando esses arquivos em áudio e suas transcrições forem disponíveis, aí sim podemos verificar o valor das opiniões ou das informações estabelecidas pelo livro. Metodologicamente, o livro não tem valor algum, enquanto coleta simples e pura de um elenco enorme de testemunhos ou informações, em geral conflitantes entre si, em geral conflitantes com informações já estabelecidas em outras bibliografias. Tá? É por isso que quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente faz uma coisa chamada revisão bibliográfica. E assim nós podemos, se desejamos, discordar do autor XYZ, oferecer as razões pelas quais nós apresentamos uma informação que contrasta com aquela estabelecida por outros autores. Tá? Então, já caminhando para essa terceira parte do nosso vídeo, é preciso salientar isso. Ou bem, esses arquivos de áudio são transcritos e disponibilizados em alguma instituição pública, por meio da qual ela seja verificável por outros pesquisadores, ou então essas informações não valerão nada. Isso é importante também pelo seguinte fator: não se pode fazer dessas fitas, ou desses depoimentos, uma espécie de punho político. Porque aquele que detém essa informação supostamente teria poder. Isso pode valer muito para os segredos no interior das casas de candomblé, só que isso é absolutamente ridículo em termos de trabalho científico. Enquanto essas fitas, ou as transcrições dessas fitas, forem privadas, as informações que estão no livro não serão informações, serão maldições e motivos de suspeita contínua, porque não há como verificar a sua veracidade, o seu contexto, nem muito menos é possível confrontá-las com outros testemunhos e outras fontes. Tá? Não se pode usar esses depoimentos como um instrumento de poder. Tá? E mais, aqueles que se agruparem ao redor do livro, sem que suas fontes estejam disponíveis, estão indiretamente salientando ou instigando a celeuma entre o povo de santo. Porque notemos muito bem que o último capítulo desse livro trata de medidas políticas que o candomblé deveria adotar, particularmente uma organização política mais firme, incluindo a pretensão de alcançar cargos representativos. Bom, se o livro, com tantos contrastes de informação, com tanta impossibilidade de verificação, pretende reunir ou unir o povo de candomblé em prol da representação política, nós podemos avisar para José Beniste que ele conseguiu exatamente o contrário, porque isso daqui será tal motivo de celeuma e desunião que aqueles que se agruparem ao redor do livro em nome de pretensão políticas estão fadados à desgraça completa. Porque, atenção aos senhores, não basta que os senhores leiam o livro olhando simplesmente para a sua raiz ou para a sua matriz. É necessário ver todo o conjunto do livro, porque as informações e os motivos de celeuma estão esparçados ao longo da obra. Tá? Bom, e por que
motivos de celeuma? Porque nós acreditamos que dizer se você pertence à raiz ou à matriz tal, como um descendente, não cabe à opinião de X, Y ou Z. Cabe à própria matriz. Quem reconhece se X, Y ou Z pertencem a uma matriz é a própria matriz. Segundo lugar, o livro pode se converter num grande índex. Uma lista telefônica, digamos assim, por meio da qual nós podemos verificar, bom, se o nome de fulano, beltrano ou cicrano está no livro, então é sinal de que essa pessoa é realmente boa, ela é realmente renomada, tem prestígio, tem conhecimento, é reconhecida. E aqueles que não foram citados ou que não foram mencionados no livro, bom, esses talvez não sejam tão dignos ou tão confiáveis assim. E isso é uma consequência externa ao livro também muito grave. Bom, um terceiro efeito externo ao livro se refere à manutenção da memória de determinadas pessoas. Ninguém no mundo, todos nós sabemos, é santo. Mas de não ser santo, para ser uma pessoa sem credibilidade alguma, vai um passo imenso. E se há no livro um vilão ou alguém desenhado como vilão, esse alguém é o professor Agenor Miranda. O livro consegue oferecer os seguintes desqualificadores a Agenor de Miranda. Seus jogos sucessórios e seus jogos em geral são postos em dúvida. Queremos saber como isso também será recebido na Bahia, né? Não só no Rio de Janeiro. Mais ainda, é alegado que o professor Agenor não era funcionário ou docente do Colégio Pedro II. Uma desqualificação no âmbito profissional do sujeito. Além de uma série de intrigas ou suspeitas esparçadas ao longo do livro sobre a verdadeira relação que Agenor de Miranda teria com Mãe Aninha, a propósito de qual seria efetivamente seus santos, a propósito de ter sido ou não feito por Mãe Aninha, enfim. Os sujeitos não são passíveis de crítica, pelo contrário, eles são passíveis de crítica. Mas a crítica não pode ser feita ao léu. A ausência de prova não se constitui como prova. Esse é o caso que eu menciono particularmente a propósito do ofício ou da profissão do professor Agenor. Porque vejamos só, nós temos uma tese do senhor Jorge Garcia Basso, chamado Agenor Miranda Rocha, um professor entre dois mundos, defendida na PUC São Paulo 2016, em que o autor, o senhor Jorge Garcia Basso, ele também alega ter tido grande dificuldade de encontrar a documentação do professor Agenor dentro do Colégio Pedro II. Chegou até a solicitar, como consta na sua tese, algumas informações junto à Previdência Social, que não pôde enviar essas informações por conta de proteção à intimidade ou às informações pessoais do professor Agenor. Ora, mas em nenhum momento o senhor Jorge Garcia Basso,
desqualifica de tal maneira Agenor Miranda Rocha. Uma coisa é você ser capaz de estabelecer críticas bem fundamentadas. Outra coisa é levantar uma grande sombra de suspeita sobre toda a vida de um indivíduo. Ele também verifica aquilo que foi o senhor Jorge Garcia Basso, ele verifica algo que já estava lá na tese do senhor Viana, chamado Somos uma Montanha, em que há dificuldade de se encontrar os documentos a propósito da profissão do senhor Agenor dentro do Colégio Pedro II, mas esse ofício foi estabelecido entre a década de 30 e a década de 60. Eu sou professor do Colégio Pedro II. O núcleo de memória, onde estão os arquivos da instituição, é um setor delicado. Muitas vezes coisas podem, isso é uma hipótese, se extraviar, muitas coisas podem estar alocadas em outros setores, enfim. Essas contingências, devem ser levadas em consideração quando você tenta desqualificar uma pessoa, inclusive no seu âmbito profissional. Desqualificar levantando já uma suspeita, tá? Porque no caso do professor Agenor, não é uma suspeita levantada, há um grande leque de suspeitas. E nós achamos o seguinte, nós consideramos o seguinte: bom, se todas essas suspeitas são motivos de suspeitas, por que esperar o silêncio de um defunto? Ou seja, por que esperar que a pessoa morra para tornar isso público? É absolutamente estranho, né? No mínimo. Se todos esses são motivos de suspeitas, por que não ter confrontado essas suspeitas publicamente em circunstâncias devidas? E digo mais, tenhamos como hipótese o seguinte: imagine, hipoteticamente, que eu sou um autor e que se descubra, após a minha morte, que grande parte das minhas obras foram feitas através de plágio de obras internacionais. Isso aqui no âmbito hipotético, né? Vamos supor essa hipótese. Suponhamos que os livros que eu escrevi tenha cópias do autor Bernard de Maupassant. Suponhamos que sejam cópias das mitologias compiladas por Uli Bayer. Suponhamos que sejam cópias das mitologias estabelecidas por Curlander. Suponhamos que sejam cópias de livros como livros estrangeiros sobre rituais iorubanos, enfim. Suponhamos que eu tenha plagiado ao longo da vida vários elementos e que após a minha morte se descubra esse plágio. Bom, se o mal feito, ou se é mal feito, ou se é motivo de suspeita comprovável, aquilo que é alegado sobre a Agenor, mais grave é ainda a minha situação, caso eu tenha cometido plágio, esse plágio seja então descoberto, porque o ônus cairá sobre mim e sobre a minha editora. Então, nós temos aqui um estado de conflito que, em lugar de unir o candomblé, desune ainda mais. Se esse livro, ou quem adere a esse livro, tinha a pretensão de, como consequência, constituir, como enuncia ao final do livro, alguma unidade política, desista, porque o livro se converteu em verdadeira maldição. O grande reino do disse e me disse. Por quê?
Usando uma linguagem proveniente do candomblé, quando não há metodologia, ou quando não há uma estrutura lógica e ritualística detectável, compreensível, nós estamos diante do beco. O livro é o beco do candomblé. Ele é, em termos científicos, o livro é o próprio beco. É aquilo que não é verificável, é aquilo que não é confrontado criticamente, é aquilo que não possui uma análise cuidadosa das fontes já estabelecidas. O livro é o grande beco. E porque o beco, em lugar de estabelecer rituais e informações consolidadas, nada mais é do que o reino da intriga e da luta de opiniões. Bom, recomendamos ao José Beniste que leia, por exemplo, Lisa Castilho e se debruce mais sobre a obra dessa autora que trata de oralidade e escrita. Pedimos que esse livro não se converta em motivo de celeuma, que suas informações no modo de áudio ou transcritos sejam estabelecidos ou postos em uma instituição pública, acessível a todos, não através da escolha de acadêmico X ou Y citado no livro, a fim de que o acervo fique na posse e no punho de poder dessas pessoas, porque o livro também é uma tentativa de legitimação de um aspecto da academia e um ligeiro esquecimento de outras pessoas da academia também. Então, é essa a pergunta que nós desejamos fazer e que deixamos lá no início desse vídeo. O que o candomblé pretende? Ele pretende continuar, em termos de pesquisa e estudo, de modo amador, mambembe, um verdadeiro beco? Ou suas pretensões, ainda mais com a nova geração, devem ser elevadas? Ou seja, o nível do corte deve ser posto lá para cima. O nível criterioso deve ser aumentado. Porque o efeito daquilo que não tem critério ou método é esse: a luta selvagem das opiniões. O reino desastroso e corrosivo das opiniões que digladiam entre si. Então, o jovem pesquisador ou o pesquisador que se debruce sobre o livro apenas encontrará decepção e falta de rigor. É alimentar a pobreza, a miséria e a mediocridade. Não ter rigor metodológico é continuar alimentando a miséria, a pobreza e a mediocridade, para não mencionar o conflito. Então é essa pergunta que nós retomamos. O que os candomblecistas pretendem? Elevar o nível ou se manter no reino destrutivo das opiniões selvagens? Preferem estabelecer parâmetros rigorosos para suas análises e suas investigações? Ou viveremos nessa risonha ironia em que o mais conceituado se revela, em termos de metodologia científica, como sendo o próprio beco? Bom, essa a mensagem que nós enviamos. O grupo também pretende estabelecer uma análise crítica por escrito e submetê-la às devidas publicações acadêmicas, como coletivo dos administradores aqui deste grupo.
E esperamos que os pesquisadores do futuro e que os candomblencistas, igualmente, não se atenham a livros que se prestem como catálogo de validação de X ou de Y, que não se alimentem com essa pobreza espiritual última dos risinhos fofocantes dos cantinhos de barracões, convertido agora em livro sobre a validação ou desqualificação da memória ou da história das pessoas. Solicitamos aos candomblecistas, se possível, elevem o nível, porque se não vier essa elevação de nós mesmos, nós continuaremos a ser tratados como selvagens, ridículos, mentalmente tacanhos, miseráveis cognitivamente, medíocres. E eu acho que esse tempo de dar munição para que isso seja afirmado de nós, esse tempo certamente já acabou, né? Então, elevemos o nível. Abraços.